Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Olá, irmãs, olá, irmãos. Klaus Luz aqui na área para mais uma gravação com vocês de um trecho do nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje temos a presença especial do Lázaro, que nos acompanha online. Lázaro aí dando um oi pra galera. Tudo bom? Bora. Aí temos a presença da Aline. Olá, tudo bem? Da Natália. Oi, gente. E do Ítalo Espino lá na área com a gente. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e bora estudar, hein? Bora para mais um, né? E hoje a gente vai ler o trecho 2 da introdução. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Como esse trecho ele é grande, né? Então a gente vai dividir ele em algumas partes. Então hoje a gente vai ler as duas primeiras partes dele, né? Vamos fazer então, né? Aquela prece para a gente começar o nosso estudo, para a gente para que nossas mentes se conectem com o Mestre, com a vibração correta. Então vamos baixando nossa vibração para entrar em fluxo com o universo, a quantidade de pensamentos, vamos relaxando, respirando fundo, relaxando cada vez mais profundo, até sentir a paz no coração. E começar, né, como sempre, nosso hino de gratidão, gratidão ao mundo espiritual, pela proteção, pelo guia, por estar, né, aqui por nós, trabalhando por nós todos os dias, incessantemente. Gratidão por nos alertar da grande obra do Mestre, para que possamos somar juntos pela grande seara. Gratidão também aos espíritos encarnados que nos acompanham através do YouTube, através da internet. Gratidão aos desencarnados também que nos acompanham, que nos assistem, que estão aqui conosco estudando, evoluindo e crescendo também nessa grande vida de evolução. E agora vamos fazer aquela oração maravilhosa que o Mestre nos deixou há 2000 anos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não livrai-nos das tentações, trazemos o bem. Amém, Senhor, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, Senhor, que assim seja. Vamos lá, a leitura então. Tá aqui, acho que é. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido aos seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo. Mas não aconteceria assim, quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um
e para todos. Demais, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra, surge de toda parte e de cada um pode captá-la. Se faltarem homens para propagar, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e que ninguém pode atingir. Só uma questão desse parágrafo, né? Teve uma fase da humanidade, né? Na fase da Inquisição, que os romanos eles queriam a total destruição de todo e qualquer tipo de informação que não fosse aquela que eles determinavam como a correta, né? Então, em mais ou menos 300, eles começaram aí em todas as bibliotecas do mundo e tacar fogo em tudo. Eles queimaram todos os livros, todo o conhecimento, né? Então, até mais ou menos 500, quase 600 depois, né, da vida do mestre, eles tinham queimado tudo que existia no mundo, até que eles tiveram acesso, né? A parte, digamos assim, oriental eles não tiveram acesso, mas o que eles tiveram acesso eles queimaram. Então eles queimaram a grande biblioteca de Alexandria, que era o maior acervo do mundo, né, de papiros, de livros, de influência, né, de conhecimento, e queimaram a segunda maior do mundo, que era a biblioteca da Grécia, que tinha todo aquele conhecimento dos gregos, que já eram muito evoluídos, né? Então eles apagaram a luz, tipo assim, exatamente como a luz dos egípcios foram apagadas, que eles vieram para trazer a luz e conhecimento, a trevas foi e queimou tudo. Aí depois vieram os gregos, e aí a trevas foi com a dominação romana e também queimou. Aí queimou a biblioteca de Alexandria, e aí de 500 até mais ou menos Allan Kardec foi uma era de trevas no planeta, literalmente somente trevas, somente escuridão, até que viesse a doutrina espírita com novos conhecimentos para trazer a luz de novo ao planeta. Então, essa questão que ele está falando aqui, acho que deve se referir um pouco a isso, né? Que essa pegada que os romanos fizeram de querer queimar os livros, querer queimar o conhecimento, se eles tentassem fazer com a nossa, digamos assim, novamente, uma nova Inquisição, né? Já estaria gravada nos espíritos, né? Sabe que, pensando sobre tudo isso, e sabedores que nós, através da doutrina, já temos um pouquinho de conhecimento, o porquê que foi permitido que isso acontecesse, né? Porque nós temos um controle espiritual sobre o planeta, né? Tem um limite do livre-arbítrio, né? Por que essas coisas acontecem? E deve ter uma lógica para que isso possa ser, por exemplo, um reinício, uma retomada, porque quando Jesus veio, ele deixou todo o ensinamento, e aí houve aqueles cristãos novos que ficaram seguindo realmente os ensinamentos de Jesus. Eles eram inclusive chamados de santos, né? E realmente eram espíritos muito puros. A gente vê na questão de quando eles iam para as arenas e eram lá sacrificados. Sim. E eles, com a crença deles tão elevada, eles parece que não sofriam por causa daquilo. Sim. Eles iam cantando, eles deixaram um exemplo assim maravilhoso. Aí depois vem um período onde a humanidade que estava aqui evoluindo são espíritos realmente ainda muito atrasados, né? Ainda estamos agora muito atrasados. Imagina então nessa época, né, que você relatou aí, nesse período da história. Sim. E aí alguns desses imperadores que tinham, no caso você tocou no assunto aí, foi o Constantino, o nome do imperador. Sim, Constantino. Ele mesmo. Porque a humanidade, ela estava ali já com uma propensão de abraçar
os ensinamentos cristãos. E tinha muita coisa ali que estava sendo desenvolvida. E aí esse imperador, ele estava ficando com medo da sua autoridade ficar aquém desses ensinamentos. Aí ele resolveu drasticamente tomar essa decisão aí. E aí existia, por exemplo, a questão da reencarnação, que tinha toda a possibilidade de ser assumida naquela época. Mas aí, como que o imperador, com todo aquele poder, ele, a família, toda aquela sociedade ali, a elite que existia, encararam uma reencarnação onde eles poderiam voltar como súditos, né? Como em vez de escravos, voltar né? como... em vez de voltar novamente ali como imperadores. E isso tudo aconteceu por causa do egoísmo, por causa do orgulho e toda essa chaga que a humanidade arrasta até hoje muito forte ainda. Mas esse processo, eu creio, estudando a doutrina, que é permitido porque nós estamos inseridos nessa lei divina. São várias leis que regem a humanidade, e enquanto nós temos a lei da liberdade, onde nós podemos fazer tudo, mas nós, no frigir dos ovos, não deveríamos fazer, porque nós ainda não temos o desenvolvimento pleno para fazermos a coisa certa, e podemos errar. E ao longo do desenvolvimento da humanidade, enquanto a humanidade ainda não tem o poder de mexer com, por exemplo, a gente nessa época, a humanidade não tinha como destruir o planeta. Hoje, Sim. se vacilar, a humanidade tem como destruir o planeta. E aí mexe com o universo. Então, naquela época, a organização espiritual do planeta podia permitir que a lei da liberdade trouxesse, por exemplo, dores, onde nós precisaríamos dela para nos movermos para cima. Para a evolução, né? Exatamente. Então é por isso que eu entendo que deve ser realmente esse controle que nós temos espiritual do planeta. Eles vão avaliar. As crianças estão brincando lá. Deixa as crianças brincarem. Eles vão gerar, por exemplo, vão sair correndo, vão tropeçar, vão machucar o joelho. Mas eles sobrevivem, porque o espírito não morre. O espírito é eterno. Então, deixa que eles machuquem o joelho, vão sentir a dor, para eles saberem que eles precisam de, quando correr no lugar certo, olhar para o caminho certo, não correr desabradamente no terreno onde eles vão se ferir. É só uma hipótese que eu estou deixando aqui para tentar explicar. Eu acredito que existe todo um olhar superior aí para nós, e agora, por exemplo, eles já vão tomar muito cuidado com essas crianças, porque elas já cresceram um pouquinho mais, e pode ser que elas vão machucar não só eles lá, não só o joelho, vão quebrar a cabeça, vão fazer coisas assim drásticas, né? Sim. Que vão mexer com a ordem do universo. Então vamos controlar isso daí. Vamos mandar o coronavírus, por exemplo, para ver se eles conseguem se sintonizar um pouquinho mais e se ater um pouquinho mais nesse caminho aí. É só uma forma de pensar. Sim, então sim. Aqui ele vem com essa autoridade, né, toda aí. Sim. Bom, continuando. São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns, que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos, mas seria aceito por todas as nações. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independente de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe social,
visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além do túmulo. Era necessário que assim fosse, para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as dissensões em lugar de apaziguá-las. Esta universalidade do ensino dos espíritos faz a força do espiritismo e é ao mesmo tempo a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje. Se, portanto, o Espiritismo é uma verdade, ele não teme nem a má vontade dos homens, nem as revelações morais, nem as transformações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas pode atingir os espíritos. Mas não é esta a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O Espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um escolho, mas carregam em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidade, então longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens, que há entre eles, como entre estes, presunçosos e falsos sábios que creem saber daquilo que não sabem, sistemáticos que tomam suas próprias ideias pela verdade. Enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos libertos das ideias e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros não têm escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados, a fim de fazerem aceitar suas utopias. Disso resulta que, para tudo que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguém possa obter são de caráter individual, sem autenticidade, e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, sendo imprudência aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Botando uma paradinha, né? Sim. Tipo assim, eu ultimamente tenho, principalmente esse ano, né? Eu tenho me policiado muito na hora de transmitir uma informação. Porque antes de eu me aprofundar tanto na doutrina espírita, até mesmo na física quântica, agora até algumas... estou estudando agora também o taoísmo, né? Que é através do Lao Tse, que é o livro do Tao, que é muito interessante. É basicamente tipo assim, resumido o evangelho, aquele cada página era um capítulo, aí 82 páginas de 82 capítulos, mas tipo 2, 3 frases equivalem a várias páginas de estudo. É uma bem coisa complexo.
É bem complexo mesmo para entender o livro do Tao. E pegando todo esse ensinamento, eu percebo que, tipo assim, muitas vezes eu falei as coisas para as pessoas que eu mesmo achava que era a somatória de todos os meus conhecimentos, e eu falava aquilo como se fosse uma verdade. A partir de agora, não. A partir desse ano, ou do final do ano passado, talvez, eu falo as coisas que eu aprendi somente, e isso eu sempre fiz. Busquei falar o autor, a fonte, né? E eu falo somente o que eu realmente sei que é real, sabe? As informações que eu somava e que eu achava que era real, eu também transmitia antes. E agora eu não transmito mais. Agora eu procuro dizer assim, tipo, quando é uma coisa que eu acho, eu falo, não, isso aí é o que eu acho sobre determinada situação, mas eu não tenho certeza ainda de como realmente funciona tal mecanismo. Entendeu? Mais ou menos assim falando, né? Por exemplo, antes eu não sabia que o processo reencarnatório ocorria na relação sexual. Entendeu? Só um exemplo, O né? processo o quê? É reencarnatório. Reencarnatório? Isso, ele ocorre tipo na hora da relação sexual. Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo, eu achava antes que. Porque tem um sistema que ele vai até os 7 anos, não é isso? Esse processo reencarnatório, né? Ele começa no ato sexual, mas ele só termina com 7 anos, né? De idade, em média, né? Na verdade, o projeto reencarnatório, se a gente falar no processo, é uma coisa. Agora, o projeto, ele começa no mundo espiritual, quando os espíritos se reúnem, né? E lá, eles formam um grupo de espíritos assessorados pelos técnicos da reencarnação e pelos mentores, e lá eles combinam, ó, você vai descer para a Terra, vai reencarnar, e vão aguardar a chegada de outros, ou seja, o processo já vem, o projeto já está sendo feito lá no mundo reencarnatório. A hora que a questão de como que funciona tecnicamente ali, que o espírito assume o seu corpo, né? A ligação é feita, não sei se vocês leram Missionários da Luz, é uma obra do André Luiz, onde ele conta exatamente quando se dá essa ligação da união da célula lá, o óvulo é fecundado, né? E aí tem um período que os espíritos ainda tem um tempo para eles fazerem a ligação do perispiritual do espírito reencarnante com aquele feto, com aquele embrião que está ali. Tá? Então existe toda essa técnica que nessa obra é explicado. Lá conta a história do Segismundo, que é a reencarnação de Segismundo. Se vocês procurarem aí no YouTube, tem um vídeo de uns 30 minutos mais ou menos, que explica claramente como que é, maravilhoso o vídeo. Ou seja, tem o ato sexual, aí depois tem um período da ligação do que o esperma vai lá fecundar o óvulo, ainda tem um tempo ainda para que os espíritos trazem lá o encarnante, né? O perispírito que é reduzido para poder fazer o vínculo dele com as células ali do corpo físico. Sim. Tá? Então, é bem interessante tudo isso daí. Agora, aqui no texto... Só uma pergunta, Lázaro. Das sagas que a gente vem lendo, a gente já leu esse Missionários da Luz, né? Já. Missionários da Luz, eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes. É a terceira obra da coleção do André Luiz. Né? Sim. E é uma das obras que eu também... Algumas obras mexem com a gente na reencarnação nossa aqui, né? Ô Lázaro, como que é o nome do vídeo que você comentou agora, da reencarnação? A reencarnação de Segismundo. Segismundo? Segismundo é um espírito que ele assassinou
na encarnação anterior, um outro espírito, né? Depois eles se reencontraram no plano espiritual, e esse outro que foi assassinado se comprometeu a vir, reencarnar e receber ele como filho. Só que quando ele veio, reencarnou, e quando os espíritos se aproximavam com aquele que é o desafeto dele, né, que tinha matado ele na outra encarnação, ele se sentia muito mal. Então ele estava querendo desistir. É linda essa história aí. Eu vou assistir, mas procura esse vídeo aí, que ele é maravilhoso. Você vai entender direitinho. Pode deixar. Mas no seu grupo de leitura, a gente já leu ele, né? Já leu, já gravamos ele por áudio. Sim. Na época ainda não fazia por vídeo. Sim, sim. Né? Então, por áudio nós gravamos. Sim, eu lembro desse título. Acho que você deve ter gravado algum capítulo comigo. Né? Sim, é porque eu lembro do título, né? Esse título foi muito forte. Missionários da Luz. Sim. E foi lá que eu certifiquei a questão da alimentação. O quanto que me deu vontade de continuar realmente não me alimentando da carne. Né? Foi esse aprendizado, né? E aqui no texto, então está falando da autoridade da doutrina espírita, ou seja, com toda essa certificação, todos esses cuidados que o Kardec tomou, e aqui ele falando realmente que as informações chegam por diversidade de médios, em todos os lugares do planeta, e mostrando, por exemplo, que ninguém é melhor que ninguém, né? Se hoje você reencarna de um jeito, amanhã você reencarna de outro, em situação social diferente. Isso tudo dá realmente uma confiança para quem, como nós, por exemplo, estamos estudando uma doutrina e já temos dentro de nós aquele germe que já está plantado aqui, acreditando que é assim que funciona. Ou seja, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente vai se convencer dessa verdade. Isso é muito forte, porque, tipo assim, como a gente praticamente passa o dia inteiro estudando, né? Aí quando eu saio de casa, eu observo o mundo de uma forma totalmente diferente. É como aquela passagem que Jesus falou, entre estar no mundo e ser do mundo, né? 99,9% das pessoas, elas são do mundo. Elas acreditam plenamente só no materialismo, na vida material, e elas passam a vida inteira correndo atrás de bens materiais, enfim, a grande maioria está sempre nessa função, né? E aí, automaticamente, quando Jesus falou estar no mundo e não ser do mundo, eu acredito que é mais ou menos isso. É quando você tem o conhecimento e você entende que é necessário determinadas situações, por exemplo, trabalhar e tal, para você poder se alimentar, para você crescer, até para ter dinheiro para ajudar outras pessoas, né? E realmente viver só pelos bens materiais, sabe? Tipo, incessantemente eu vou me matar de trabalhar para ter aquele carro, para ter aquela casa, sabe? É mais ou menos, eu acredito que é nessa linha assim. E aí eu fico observando as pessoas, e aí eu entendo que é uma grande corrida, vamos dizer assim, corrida atrás do próprio rabo, né? Porque, um exemplo, quando as pessoas, é como se elas estivessem correndo na esteira, porque elas não saem do lugar. Porque eu entendo, até meio polêmico que eu vou falar aqui agora, mas isso é um entendimento meu, pessoal, do Klaus. Eu entendo que, tipo assim, as trevas, né, as forças do mal, elas dirigem os donos de televisão, os governantes, a galera que cria as leis, quem está no comando da parte material, digamos assim, né? E, por exemplo, quando elas criaram, tipo, um exemplo, o sonho americano na cabeça do ser humano, faz com que ele perca uma existência inteira correndo atrás de bens materiais, perdendo o tempo dele que deveria ser focado para dentro. Ele deveria passar os 60, 80 anos de vida dele focado só para dentro, em como ele se encontrar com Deus que está dentro dele. Essa evolução espiritual, para poder libertar essa luz interna. E aí eles criam 20 anos de escola para o malandro estudar, para ele ter que ir atrás de uma faculdade, mais 5, 6 anos, dependendo da faculdade, 10 anos,
Aí depois ele tem que comprar um apartamento, porque essa é a missão da pessoa, comprar um apartamento, uma casa, um carro, criar seus filhos, e aí ela passa a vida inteira perdendo tempo com isso, né? Lógico que todos esses aprendizados ela está evoluindo, porque o tempo inteiro a gente está adquirindo informação. Mas poderia ser muito mais uma vida direcionada à autoevolução em paralelo a isso, né? A gente sabe que os cientistas são necessários, toda a galera da ciência, toda essa galera que faz o planeta evoluir, né? Que faz tudo acontecer, só que em paralelo, parte disso tinha que ser destinada também à autoevolução. E é totalmente o oposto, né? A gente vê pessoas no final da vida indo buscar iluminação, indo entender que elas, tipo, meio que elas construíram tudo aquilo, né? Principalmente tem uns livros daquelas pessoas que estão no estado terminal, né? Nos hospitais, elas ali no estado terminal, elas nunca falam que queriam mais 1 milhão. Elas queriam mais um abraço, mais um carinho, mais um afeto. Elas queriam a possibilidade de fazer coisas diferentes, mas elas nunca citam que elas queriam ter 1 milhão a mais na conta, ou uma casa a mais na praia, ou uma fazenda a mais. Aí é tipo meio que a ficha quando cai, né? E aí quando acorda lá no umbral, o cara na lama, aí fica pior ainda a situação, né? Porque a pessoa fala, putz, outra vez eu tô aqui de novo com a cara na lama, passou-se mais uma oportunidade que eu tive, e eu acabei fazendo caquinha, né? Tipo Mas assim, né? Livre-arbítrio, O livre-arbítrio, a gente sabe disso que ele não tem um limite de interferência. Tipo assim, a gente tem um limite onde a gente pode avançar, a gente não pode explodir o planeta, mas também os espíritos evoluídos têm um limite do que eles podem interferir na nossa evolução, né? Eles não podem chegar aqui e já falar, evolui e acabou. Não, eles têm que deixar a gente evoluir também, né? Então para gestar tudo isso, só uma grande mente, como a do próprio Mestre Jesus, que consegue assimilar tudo isso ao mesmo tempo a todas as encarnações em simultâneo, né? E esse sistema que você falou, que tipo, parece que eles criam um sistema já para fazer você ser do mundo. Isso vai encaminhando o seu livre-arbítrio para você tomar as atitudes necessárias para ser do mundo. Tomar tipo, as atitudes erradas, no caso, buscar a evolução. Passar por cima de um irmão, Isso. Cria competições entre os seres humanos, que um quer ser melhor que o outro. E aí isso fortalece o ego, que fortalece a separação, né? Tipo, eu sou o autor disso, porque eu sou melhor que o restante, né? Foi o que eu falei no último vídeo sobre a questão da palavra, né? Quando a gente determina um como primeiro, todos os outros são segundos. Sim, então, sim. automaticamente isso cria um separatismo, cria um sentimento de ego, um sentimento de literalmente de peleia, né? Como se fosse de uma briga humana, um jogo interno da vitória interna, né? Que é o ego. E tipo assim, é uma crença minha agora, né? Não é uma verdade absoluta. Eu acredito que como todo mundo tem a centelha divina, né? Tem um pedacinho de Deus ali dentro de si. Não importa o sistema, a crença e a cultura que você vai adquirindo ao longo da sua vida, sempre vai ter aquela voz que vai te falar assim, mas não tá errado isso que você tá fazendo? E aí o teu livre-arbítrio vai fazer você tomar a atitude errada. Porque a voz ela vai estar sempre lá para te proteger também. Para falar, pô, não faz isso porque é errado. Né? Quem nunca teve uma situação ali que estava fazendo alguma coisa que não era para ser feita, e aí veio aquela vozinha de tipo, pô, não faz isso que é errado. E esse momento eu acho que é o momento da salvação. É o momento que Deus está ali em você, te mostrando o caminho. Fala, não faz desse jeito que você sabe que está errado fazer isso. E mesmo assim, com o seu livre-arbítrio, você vai lá e faz. Aí eu acho que é onde você começa a já puxar a antimatéria ali pro lado errado da coisa. Isso, começa a agregar miasma no teu perispírito, né? Isso. Que Exatamente. tipo, só para complementar essa ideia dele, é o que Jesus falou da porta estreita, né? Geralmente o caminho da evolução é um caminho da porta estreita, e você tem que deixar toda a sua bagagem, toda a sua mala, todos os seus, né, tipo, todas as coisas que você vem carregando para passar naquela, eu imagino na minha mente, né? Isso é uma imaginação minha. Uma porta bem estreita, onde você tem que deixar o rancor, que é a mágoa, deixar, tipo, perdoar todo mundo que te fez mal, se perdoar, né, que é um dos perdões mais difíceis, deixar todas essas bagagens mundanas para passar pela porta estreita da evolução como espírito, né? Eu acredito que seja mais ou menos essa conotação, porque por orgulho, pelo ego e pela comodidade é que as pessoas cometem, digamos, delitos. Sim. Que vão agregar na vida eterna delas, que vão fazer elas resgatar isso em algum momento, vai né? interferir na evolução delas, né? Sim, vai atrasar, né? O Isso. processo evolutivo, né? É isso aí. É isso daí, vocês
trabalharam aí com todos os temas, onde o ser humano ele está aqui enfrentando seus vícios, né? Seus vícios morais, principalmente, que é o espírito que ainda está evoluindo. Por isso que é importante que a gente já comece a trabalhar a humildade dentro da gente. Porque a hora que a gente se colocar como aprendiz, porque muitos querem colocar ali como mestre, fazer né? com que a sua personalidade prevaleça sobre todas as outras, né? Sim, Que é o exatamente. egoísta. Agora, a hora que você coloca como aprendiz, faz isso que você falou aí, que abrir a mente, deixar sua mente aberta, não fechar o ponto, né? Saber que mesmo você vendo muito sentido numa coisa, pode ser que você ainda não esteja encontrando na sua visão toda a verdade. Sim. Além do que você está vendo, pode existir mais coisas que você precisa de compreender para seguir o caminho certo. Então, deixar o coração aberto e olha, fica muito fácil quando a gente analisa pessoas olhando por esse prisma do egoísta, mas quando a gente já começa a vir aqui numa doutrina dessa, que te ilumina, que te abre a mente, que faz com que a sua consciência amplie a visão, né, do espírito, e com tudo isso daí, você está tocando a sua vida ali. Quer dizer, eu não tenho mais a meta de ter aquele carrão, de ter aquela mansão e tal, mas se ela vier, eu tenho uma responsabilidade grande de administrar isso. Sim. Porque ela não é só minha. Todo potencial que chega para você, ele não é só seu. Ele tá com você ali para você administrar a sua mente, mas fazer daquilo um bom uso para auxiliar o seu próximo. Aquele que se isola, ele está errado. Todos nós já queremos, já quisemos, já tentamos em algum momento da nossa vida nos isolarmos, né? Não, só eu que estou certo. Quem não acreditar do jeito que eu acredito, tá errado, problema dele. E aí a pessoa se perde nesse caminho. Aí de repente você veio, aconteceu uma coisa comigo essa semana, que eu falei assim, o que está acontecendo? Olha só, apesar de você já ter todo um conceito ali de aprendizado, né, que você tá absorvendo através do estudo e da prática e tal, aí um cidadão que me ajudou a reencarnar aqui, que é meu pai, eu vi uma imagem dele, que ele está no hospital lá internado, né, passando por um aperto grande nesse momento. E eu andando pela cidade aqui, com aquela imagem na minha cabeça, eu não conseguia conter minhas lágrimas. E eu chorava de lágrima cair mesmo. Eu indo trabalhar num lugar, eu indo no outro, e chorando. E não conseguia controlar aquilo. Né? Aí, o que é isso? É o espírito. É o espírito que está ali falando, né, na sua consciência, que ele, além da parte racional, ele tem um lado emocional, ele tem ali energias que ele não conhece ainda, tá? Que ele precisa de conhecer, e assim vai ser com a gente. A hora que a gente conseguir equilibrar todos esses pontos aí, poxa, a gente sabe que tudo tem seu momento, tem sua hora, que vai acontecer. Mas todo mundo, é porque nós estamos inseridos numa lei também, que é a lei da sobrevivência, e você quer controlar isso a todo custo. Você quer controlar a sua vida. Aí, de repente, você vem e vive só alguns anos e desencarna, criança ainda. A gente percebe essas coisas acontecendo aí na vida em geral. E aí todo mundo sofre porque é um espírito ali que está ainda evoluindo, por mais que ele racionalmente ele já esteja compreendendo sobre como que funciona a vida e tal, mas emocionalmente ele está gatinhando. Então é muito interessante essas reflexões que a vida lhe propõe para que você comece um novo dia
diferente daquele que foi ontem. É muito legal a gente estudar, mas sentir esse estudo, né? Sim. Sentir esse aprendizado. Tipo assim, no momento hoje, o que eu mais tenho buscado evoluir, né, é no aspecto de entender que tudo que acontece tem um porquê, né, que faz parte da grande obra de Deus, né, tipo, é uma grande obra. E eu até cito um exemplo que a gente, no estudo que a gente faz com o Coelho Couto, que ele cita o exemplo de 2 semáforos, né. Por exemplo, tá indo um espírito aqui no carro e tá indo outro espírito ali no carro. E é uma encruzilhada, aí tem um semáforo. Para quem vai estar aberto esse semáforo? Vamos dizer que são 2 pessoas que têm 2 missões importantes, que são 2 pessoas também que são evoluídas e tal. Elas têm até aquele poder assim de lei da atração, de atrair um semáforo aberto, atrair a vaga, atrair as coisas para a vida delas. Mas e aí, naquele momento, quem vai decidir que semáforo vai estar aberto? Quem vai passar primeiro? Aí nesse momento é que Deus, né, intervém e ele, com toda a sua obra e sua grandeza, matematicamente falando, tem tudo isso calculado. Para quem o semáforo tem que estar aberto, quem tem prioridade em chegar no seu destino, né? Tipo, o porquê o que ficou no semáforo fechado ficou no semáforo fechado, por que ele tem que se atrasar aqueles minutos daquele semáforo fechado, de repente às vezes para evitar um acidente lá na frente. Então, tipo assim, imagina tudo isso acontecendo no mundo inteiro o tempo todo. Tipo, todas essas conexões entre vidas, espíritos, acontecendo isso o tempo todo. Só Deus mesmo para criar algo tão magnífico, né? E lógico que ele é incumbido de anjos, né? E arcanjos e mestres espirituais que, querendo ou não, eles ajudam a dirigir tudo isso, né? Mas toda essa obra é desenhada de uma única fonte. Aí vem os modelos hierárquicos que fazem ajudar a administrar tudo isso, né? Mas agora a pessoa que recebeu o semáforo fechado, será que ela tem capacidade de entender isso? Saca, no fundo? Ou ela fica estressada porque o semáforo fechou? Culpa Deus ainda, né? Isso, fala, pô, o semáforo sempre fecha pra mim. Entende? Esse tipo de visão do mundo. Entender que as coisas que acontecem com a gente, as boas e as não boas, fazem parte de uma grande obra, né? A gente mesmo que atua com o mercado financeiro. Eu tive uma grande baixa agora com criptomoedas, um exemplo. Mas eu entendo que quando eu estou perdendo, outra pessoa está ganhando. Então tem que existir um equilíbrio no mundo. Se uma só pessoa no mundo, só ela ganhar, tipo, não vai existir mundo, porque não vai ter mais mercado. O resto todo perdeu, só um ganhou, acabou o mercado, digamos assim, né? O mercado financeiro. Então, esse equilíbrio, essa grande obra que é gestada, esse grande equilíbrio que eu acho fascinante, essa gestão. Para gestar todo o equilíbrio, para que todas as almas tenham a possibilidade de evoluir simultaneamente, né? Umas com vitória, outras com derrotas, cada um no seu tempo, tudo encaixadinho, né? As pessoas que se conhecem, por exemplo, hoje tem um monte de criança que está em casa agora, provavelmente assistindo no YouTube, que daqui a 20 anos elas que vão dirigir o centro espírita. Elas que vão estar lá servindo sopa, elas que vão estar lá fazendo a parte financeira, elas que vão, sabe? Verdade. Então tudo isso é desenhado no processo encarnatório, como a gente falou agora, né, no projeto encarnatório, e depois é gestado por Deus. Eu acho isso tão fascinante. Aí agora cabe nós, né, aceitarmos os desígnios de Deus, né, com a inspiração dos cristãos que foram mortos no Coliseu, né, como você citou, que eles tiveram resignação, que eu acho que é a palavra-chave, né, para essa ideia que eu estou maturando aqui, né? Essa resignação de entender que tudo que acontece com a gente tem um porquê, né? E que a gente tem que aceitar e só soltar. Solta, desapega, porque quem se fere é o ego. O semáforo fechou pra mim. É o meu ego que está sendo ferido ali, né? É tipo, não sei se você está conseguindo compreender essa ideia, Lázaro, mais ou menos. Esse conceito que eu estou falando dessa questão de tipo o que Aceitar. do aceitar, esse aceitar, essa resignação, eu acho que é quando a gente dissolve o ego. E aí a gente passa a ser um pedaço de Deus encarnado, sabe? Literalmente. O problema é que você, teoricamente, você aceita, você compreende, Sim. mas emocionalmente você sofre porque você ainda não atingiu
nível de elevação para harmonizar isso dentro de você, né? Então é aprendizado. O tempo todo, o tempo todo. Por isso que nós estamos aqui. Sim, esses dias mesmo, agora recentemente, 1 ou 2 semanas atrás, a gente saindo para entregar cachorro quente para os moradores de rua. E aí, tipo, um cara saindo do Pão de Açúcar aqui na subida do túnel, ele fechou a Dom Pedro e ele ia cruzar na contramão. Aí eu peguei, depois de tanto ensinamento, tanto aprendizado o tempo todo, eu ainda abri meu bração pra ele. Eu falei, e aí, meu irmão, tá maluco? Fiz assim pro cara e depois eu fiquei pensando, meu Deus, olha essa reação emocional. Porque é totalmente emocional, né, isso, tipo... Aí você fica pensando, meu Deus, volta, evolução, calma, cadê, volta. E isso acontece o dia todo. Por isso que Jesus falou, vigiai-vos, né? A gente vigiar o tempo todo vigiando, porque senão esse nosso lado inferior ele toma conta, né? Bom. Maravilha. Nós paramos aqui então, né? Nesse nível. Isso, deixar marcadinho pra gente continuar semana que vem. Sim. Gratidão. Quer fazer o encerramento? A prece? Pode ser, eu faço sim. A galera tá aqui só treinando as preces. Vamos lá. Eu lembro que pra fechar, uma vez eu cheguei pro Lázaro e falei que o Lázaro falou, não, mas a gente tava na reunião mediúnica, né? Ele falou, não, mas mesmo que não é médium, que vai receber, fica em prece. Aí no final da prece eu cheguei e falei, mas o que é esse negócio tanto que você fala de prece, ficar em prece? O que é esse negócio? Me fala, o que é isso que você tá falando? Eu não sei nem se ele vai lembrar disso. Bom, bora lá. Lembra de tudo, Flávio. Vamos todo mundo agora abaixar as energias. Vamos entrar em fluxo com o mestre. Respirando fundo. Nesse momento eu gostaria de agradecer pela vida de cada um que está aqui. Gostaria de agradecer pela vida do Klaus, pela vida da Aline, pela vida da Nath, pelo nosso amigo Lázaro. Gostaria de agradecer a presença dos nossos amigos espirituais. Gostaria de agradecer pela saúde e pela proteção. Gostaria de agradecer pela disposição que nós temos de estar cumprindo essa obra agora. Gostaria de pedir que essa informação seja entregue para todas as pessoas que precisam se alimentar dessa informação para evoluir, para expandir a consciência. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Gratidão. Graças a Deus. Obrigado, hein, Lázaro? Mais uma aí, dando show, muita informação. Gratidão mesmo, cara. Gratidão total. Tamo junto aí. Só pra gente não deixar passar batido, toda vez que 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus, lá ele está. Amém. Que assim seja. Que assim seja, amém. Valeu. Valeu, Deus abençoe, viu? Um abraço, tchau. Tchau. Valeu. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.